Bitcoin hoje um dia aparentemente normal, mas cara, olha o volume colossal que nós estamos tendo, uma coisa completamente assustadora e do nada um volume desse. O que tá rolando? Cara, tem muita informação importante, então é sua obrigação ficar nesse vídeo até o final pra você entender tudo que eu preciso falar pra você, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, de início nós estamos tendo o Bitcoin subindo 1% e na real o que tá acontecendo nesse exato momento? A gente tá brigando com o mercado para a gente romper uma das resistências mais fortes, mais fortes que nós estamos tendo nos últimos dias, que foi definida a partir do rei de lateralidade. Ah, você já falou isso, enfim, a gente tem o seguinte, tá? A partir do momento que a gente tá tentando romper aqui, você pode ver que o mercado tá dando uma engasgada. Olha o volume colossal que isso está aparecendo no gráfico de 4 horas, né? Mas por que aconteceu um volume tão expressivo nas últimas 8 horas para ser exato, tá? E a informação que nós temos aqui, na verdade 8 horas não, 12 horas. Essa informação ela vem do payroll. Hoje teve alguns dados sobre o desemprego dos Estados Unidos que foram bastante otimistas, tá? Então a gente tem o payroll aqui indo muito acima do esperado do mercado e não indo completamente abaixo como muita gente esperava, porque a gente está no possível cenário de recessão. E aí entram algumas notícias, né? O Biden falando que tá otimista e agora a situação vai ficar melhor. E ele até falou que no setor privado americano, a gente recuperou os postos de trabalho perdidos durante a pandemia e adicionou ainda mais. Então os caras estão falando que a gente é o bicho. Será mesmo? Então assim, a gente não pode confiar com certeza na palavra desse cara. Mas enfim, isso é com certeza um dado otimista para o mercado, porque a gente está indo em desencontro da expectativa totalmente pessimista do mercado. Então o que a gente conseguir mostrar ali de força, isso é ideal para o mercado, mostrar uma provinha de que ele pode dar um respiro antes que a situação piore. Isso fortalece cada vez mais a nossa tese de acontecer um pullback. Então a partir do momento que a gente romper essa resistência agora dos 21.800, 22 mil dólares, a gente pode partir para cima para o próximo nível, que eu já falei para vocês, mas eu vou reforçar com certeza, porque esses são os nossos próximos alvos, caso o mercado realmente dê uma resposta positiva daqui para frente. Então a gente usa aqui a retração de Fibonacci desde o topo, desde os 48 mil até o momento atual, porque foi uma onda de baixa completamente intensa, sem respiro. Então a gente precisa de uma onda de pullback e a retração de Fibonacci vai dizer isso pra gente. Então, para isso acontecer, cara, a gente pode simplesmente iniciar uma nova pernada a partir do rompimento dessa linha aqui dos 22 mil dólares. A gente pode partir para o nível 50% e 38% de Fibonacci aqui nessa região, que eu vou deixar ela de azulzinho aqui para você perceber. Então, a gente tem como alvo, sim, não acho que é impossível, porque o mercado tem muita liquidação para acontecer. O Open Interest fortalece isso. Para você ter ideia, se a gente puxar o Open Interest lá de trás, olha como a gente vem subindo, tá? A gente estava no nível de 40 mil bitcoins em contratos abertos lá em fevereiro de 2021 no caso, e olha só como é que ele veio subindo e agora a gente já tá batendo topo histórico aqui nos 110 mil bitcoins. Então isso mostra pra gente que o cenário, apesar da lateralidade, nós estamos tendo um volume alto no mercado futuro. Isso ajuda com certeza a ter diversas liquidações. Então você pode esperar o quê? Uma liquidação tanto para cima quanto para baixo, mas o que fortalece ainda é o long short ratio, que está abaixo dos 1. Isso é excelente, mostra que a maioria do mercado está apostando para onde? Para baixo. E quando o mercado vai na direção contrária, você já sabe o que acontece, simplesmente o mercado dá um porradão pra cima, tá? Então até agora, se você não deixou o like, eu peço pra você, é sua obrigação dar um like depois de tanta informação, e vem muito mais aí, tá? Então olha só, o que a gente tem a partir dessa interpretação? A gente tá lutando bastante nessa região aqui, o volume extremamente colossal apareceu, deu as caras, e a pergunta agora é o seguinte, a dúvida que fica entre os investidores e os analistas. O que tá rolando agora? A gente tá tendo um volume gigantesco e uma resistência. Essa força que está empurrando o mercado, ela pode ser de cima para baixo, ou seja, é uma força que não está deixando, na verdade, o preço subir. Então a gente pode ter um volume gigante entrando para não deixar o preço subir, enquanto a gente pode ter da outra coisa, outra direção. O mercado tentando com todas as forças subir e levantar esse preço, tacando o volume desde lá de baixo, tá? De baixo para cima. Então, olha só. A gente tem simplesmente uma guerra e por enquanto você fala assim, mas a gente não tem dica nenhuma para onde o mercado vai a partir dessa força e como a gente mede. Tem sim, não vem com essa não. E nós temos o índice força relativa, que vai dizer pra gente o que, cara? Como que tá a força do mercado. Então, vou apagar tudo aqui, a gente vai perceber o seguinte, tá? No gráfico de 1 hora, que é um gráfico mais volátil de curto prazo, a gente pode ter algumas informações importantes. A primeira delas é que o Bitcoin aqui já tá se mantendo acima da região dos 50 pontos de
do RSI, isso indica uma criação de uma tendência de alta, não é à toa que o mercado respondeu da mesma forma, linha de tendência de alta nesse mesmo contexto. E o principal, tá, cara? A gente, apesar dessa força de alta, a gente ainda se encontra aqui não na região de sobrecompra, a gente está bem abaixo aqui, rodeando a região dos 70 e 50 no RSI. Então isso mostra o quê, cara? Apesar, né, dessa alta que nós estamos tendo, o gráfico de 1 hora, o RSI, ele não está mostrando tanta força compradora, ou seja, apesar da gente estar acima da região 50 do RSI, a gente tá criando uma tendência de alta, mas se a gente não tá subindo muito, a gente tá tendo uma força vendedora pesando em cima. Então, de qualquer forma, no curtíssimo prazo aqui a gente pode falar que a força compradora está ganhando, visto que ela não perdeu a região dos 50 pontos, tá? Agora, passando para o gráfico de 4 horas, a situação já fica diferente. Olha só como que tá o comportamento da alta do índice de força relativa. Nós estamos tendo uma alta e já estamos chegando quase na região de sobrecompra. E o que isso mostra pra gente? Cara, isso mostra pra gente que, mais entrando num gráfico de 4 horas, a situação tá muito mais pro lado comprador. Então a gente pode ter certeza que a força que tá dominando o mercado nesse exato momento é a força compradora, tá? Então, nesse contexto, esse volume, não é à toa que a gente ficou verde aqui, realmente tivemos muita força compradora entrando no mercado, empurrando o preço para cima, enquanto a gente está provavelmente entrando com algumas ordens preenchidas aqui de venda. As pessoas estão tentando vender nessa região onde a gente está nesse exato momento. E por que isso acontece? Porque a gente está no limite de um range lateral. E muita gente vai especular o seguinte, vai comprar aqui embaixo, vai vender aqui em cima, vai comprar aqui embaixo, vai vender aqui em cima. E os caras vão ficar brincando. Então, sempre nas extremidades desses ranges você vai ter alguma força grande. Só que esse volume aqui é muito anormal e pode ter vindo aí de encontro com esses dados otimistas do payroll. Tá? Então, a gente pode realmente estar tendo um movimento extra no mercado, visto que a situação jogou uma pintadinha ali de otimismo nos mercados inteiros. O S&P 500 aparentemente nem mexeu, mas com certeza o mercado de criptomoedas, que é um mercado volátil, vai se sensibilizar mais com essa questão. Enquanto isso, as altcoins estão bem paradinhas, a dominância subindo, é o que a gente falou, tá? A gente quer que a dominância do Bitcoin suba enquanto o Bitcoin está subindo. Isso é essencial, não adianta você reclamar, porque é um ciclo no mercado, é uma parte do ciclo que a gente precisa ter uma dominância ascendente para depois pensar em um despejo que daria pra gente uma altcoin season, mas nesse momento, calma, a gente precisa subir mais um pouquinho para depois despejar, mas o foco total agora é simplesmente nessa região aqui, nessa resistência que a gente está desse range, e a partir do momento que a gente rompe, a gente já começa a olhar para o próximo nível de Fibonacci, que é onde 23, 25 e 30 mil dólares. Não acha que isso é impossível, ainda mais, cara, se a gente for no índice de força relativa aqui, isso é uma atenção gigantesca que você precisa ter. A gente conversou sobre isso ontem, e é por isso que você tem que estar inscrito nesse canal, senão você está perdendo muita informação e não está ligando os pontos. Todo vídeo, um se conecta ao outro, você está dando esse mole, tá? Não perca o tempo, clica nesse botãozinho vermelho aí que tem que se inscrever. Eu acho que é de graça, você não paga nada para isso. Então olha só, o que nós estamos tendo nesse momento? Bom, o índice de força relativa no gráfico diário, ele tá mostrando o que pra gente? Cara, a gente tá na região 50 do RSI. Isso mostra pra gente que a gente vem cultivando uma tendência de baixa aqui, e por enquanto a gente não rompeu essa tendência de baixa. Então, a partir do momento que a gente rompe isso aqui pra cima, bom, tendência de baixa, ela dá um tempo. Isso dá pra gente o que é um pullback. Sério? Sim, um pullback. Então, a partir desse momento, a gente precisa ficar com essa expectativa grande de rompimento, mas lembrando, a gente tá em uma resistência muito importante dos 22 mil dólares, e além disso, o que está agindo bastante sobre o preço também é essa região 50 do RSI, que vai dividir uma tendência de baixa de um pullback que pode evoluir para depois uma reversão, tá? Pô, se acontecer esse rompimento, vamos subir, e se a gente iniciar um processo de reversão, ele vai conseguir se manter acima da região 50, e aí, meu amigo, a gente começa um pullback muito mais violento e com expectativa positiva para os restos dos meses desse ano de 2022, tá? Então, enquanto isso, olha só o que tá rolando aqui, que interessante. Nós temos várias ordens preenchidas aqui no mercado, a maioria, tá, é de compra, então a gente realmente só batendo o olho aqui, mas o principal é o índice de força relativa, a gente tá tendo uma vitória da força compradora. Sim, a gente tá subindo, mas tem muita defesa do mercado. Enquanto a gente vai subindo, pessoas colocam ordens de compra aqui embaixo para aproveitar caso o mercado caia mais. Enquanto isso, lá em cima a gente já começa a ter uma briga maior. Mas o que a gente vai tirar de tudo isso, cara? Eu quero que você lembre do Open Interest e lembre desses quadradinhos que você está vendo vermelho e verde, que é o ponto de liquidação de muita gente no mercado. Então você tem um Open Interest gigantesco e além disso você tem pontos de liquidação
para ambos os lados. Então olha só o que tá rolando e o que muita gente acha, né? Não, que vai cair, vai cair, vai cair. Essa história acaba virando contra eles em uma liquidação bem forte. Nesse meio do caminho a gente tá com muita ordem compradora, perdão, tá? A gente tá com 8 mil bitcoins de vantagem compradora aqui no CVD e, cara, o que a gente tira para o nosso final de semana? Hoje é sexta-feira, o gráfico do S&P 500, o mercado tradicional, vai fechar. Com isso, a gente pode ter uma expectativa mais neutra para o final de semana. Lembrando, final de semana acaba sendo alguma armadilha. Não confie muito nos movimentos do final de semana, mas a gente precisa ficar de olho porque o fechamento da sexta-feira vai dar algum mistério para o final de semana. Isso pode ser a favor ou contra a gente. Mas, de qualquer forma, esses pontos de liquidação aqui e essas defesas do mercado de 22 mil dólares, a gente vai romper isso aqui inevitavelmente. Não hoje, não amanhã, mas estou deixando isso aberto. Em alguma hora a gente vai romper. Mas o principal é a gente romper isso agora e confirmar. Então não adianta nada você romper esse range, fazer uma armadilha e já voltar para baixo rasgando. A gente precisa ter consistência no rompimento, uma confirmação. E lembrando para vocês, um dado com certeza útil para a gente é que a gente estava evoluindo padrões aqui no gráfico. O gráfico ele tá em si sempre se inovando. E a gente tinha que um triângulo simétrico aqui, né? E acontece que a gente rompeu esse triângulo simétrico, a gente já tá em cima, então a gente tá lutando contra essa resistência. O bacana seria a gente voltar sem problema aqui para depois subir novamente, fazer a confirmação desse rompimento do triângulo simétrico e olha onde que bate o possível ponto, tá, de suporte para confirmação do rompimento, 20 mil dólares. Então, a gente tá mudando um pouco o nível do mercado. Antes a gente estava nesse range todo amarelo e agora eu quero que você preste atenção que a gente tá agora focado nesse range, entre os 22 mil dólares e entre os 20 mil dólares. Agora esse novo range, então o preço voltar para os 20 mil para depois subir é totalmente viável, quanto você pegar a partir desse momento e já subir para os 23 mil, foi um pouquinho a mais aqui, mas 23 mil, nosso primeiro alvo, passando 23 mil a gente já começa a olhar os próximos níveis de Fibonacci, 25 e 30 mil dólares, a gente vai guardar ansiosamente para ter uma resposta do mercado, visto que os últimos dias a gente só teve queda, você pode ver isso pelo gráfico, a gente precisa de um pullback nesse momento, então não me chamem de louco por querer um pullback, isso é movimento do mercado, e quando você tem um bolo de candle como você está vendo, tem gente comprando, tem gente vendendo. O mais importante é ter muita gente grande comprando, portanto eles vão querer vender em algum preço acima para tirar lucro. É óbvio, agora quando vai ser isso, onde vai ser isso, não sabemos, mas com certeza a perspectiva é que pelo menos o mercado entregue um minutinho, um tempinho pra gente, dar um break pra gente, pra ele subir, e aí esse pessoal simplesmente finalizar suas ordens e despejar o mercado novamente. Então eu ainda sigo na minha tese que, bom, pra gente ter mais quedas, precisamos de pelo menos um indício de um pullback ou uma armadilha pra cima, pra depois voltar rasgando pra baixo, mas uma alta é extremamente necessária, por isso a gente vai ficar de olho. Amanhã não tem vídeo, então te desejo um excelente final de semana. Domingo a gente se vê aí. Tamo junto, forte abraço e é nóis.